A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo na sequência agora desse segundo trimestre de 2018, a nossa lição, hoje lição número 1, com o tema da nossa revista Aperfeiçoamento Cristão, propósito de Deus para o discípulo de Cristo. Nosso objetivo neste trimestre será justamente trabalhar nessa questão do aperfeiçoamento cristão. Nós temos 13 lições desta feita. A lição número 1 hoje, discernindo as bênçãos de Deus. Esse trimestre será um trimestre de crescimento, um trimestre que nos ajudará a compreender os planos de Deus para a nossa vida. E muito obrigado por você estar aqui acompanhando agora nesse segundo trimestre. Nós estaremos meditando hoje na lição 1 e já deixo o seu convite para você se inscrever em nosso canal do YouTube. Se inscreva, né, tá? Dá a sua curtida, né, o seu likes, tá? E também se inscreva em nosso canal. Com certeza vai ser uma bênção para você. Quando assim que for lançado os novos vídeos, você receberá uma notificação. É só deixar ligado, né, aquele sininho, tá? Deixa ligado ele para você receber as notificações. Amém? Quem vos fala, para quem está iniciando agora, vendo as primeiras lições, né? Quem vos fala aqui é o vosso irmão em Cristo, professor Ronald. Sou professor do Instituto Teológico Metanoim. O Instituto Teológico Metanoim, que ministramos cursos de médio e bacharel em teologia. Você é nosso convidado, quando quiser e puder, nos visitar aqui na cidade de São José dos Campos, São Paulo, na cidade capital do Vale, onde estamos situados na Avenida Itabaiana 584, Conjunto Residencial 31 de Março. Depois você pode entrar no nosso canal, temos o endereço do nosso Face, temos também no Face uma forma de nos comunicar melhor, ok? Muito obrigado, então, desde já agradeço a tua participação e vamos lá para a lição discernindo as bênçãos de Deus, tá? Esse é o nosso tema de hoje, discernindo as bênçãos de Deus. Nosso textuário diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes de tudo, já esse texto, meditando nesse texto bíblico de Efésios 1 e 3, veja, nós temos que interpretar a Bíblia dentro do contexto da própria Bíblia, ok? Então, dentro da cultura judaica, tá? Dentro do contexto judaico, não há divisão, não há separação igual nós os ocidentais temos. Os cristãos ocidentais nos dividimos às vezes, né, entre as bênçãos espirituais e as bênçãos, vamos dizer, materiais, tá? Mas dentro do contexto hebraico é uma unidade sistêmica. As bênçãos espirituais estão atreladas, tá? Entrelaçadas às bênçãos materiais, ou seja, é um só sistema, tá? Isso precisa se entender, porque quando nos diz aqui que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, está se referindo de fato a todas as bênçãos, tá? Dentro do contexto, incluindo, tá, as bênçãos materiais. Isso você percebe logo lá no Jardim do Éden. Enquanto o homem está em comunhão com Deus, ele tem todas as bênçãos também materiais, não só a bênção de desfrutar da presença de Deus, mas quando ele peca e quebra esse relacionamento espiritual, também as bênçãos naturais, né, as bênçãos físicas, tá? Ele perde, ok? Nós vamos ver aqui isso mais claramente nesse contexto. Nossa verdade aplicada diz: as bênçãos de Deus atestam seu amor, cuidado e interesse por nós, visando alcançar toda a humanidade para a sua glória. Amém?
Essa é a nossa verdade aplicada. Bom, nós temos 3 objetivos: destacar a atitude abençoadora que caracteriza o relacionamento de Deus com sua criação. Depois, analisar a bênção de Abraão e como a igreja é alcançada pelas bênçãos. E terceiro, mostrar aspectos de uma vida abençoada. Amém? Serão os 3 objetivos. Texto de referências tem Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, depois Números 6, 24, Salmos, Salmo número 67, verso 1 e 7 e Lucas 24, 50. Você lê aí, calma, tranquilamente na tua casa, ok? Leia, esse é o nosso texto básico. Estaremos falando desses textos de forma geral em nosso estudo de hoje. A introdução diz: nesta lição abordaremos um assunto que destaca um dos aspectos das atitudes de Deus para com a humanidade e toda a sua criação. Bênção. Desde o princípio esta atitude está presente, pois Ele é o Deus da bênção. Então, quando nós abordamos a questão da bênção, nós já vemos desde o jardim do Éden, desde a criação, Deus sempre querendo abençoar o homem. Então, nosso primeiro tópico, o Deus abençoador, dividindo em 3 subtópicos. Primeiro, abençoando desde o início. Depois, a ênfase nas bênçãos temporais. Depois, classificação das bênçãos. Vamos falar agora então do Deus, o Deus abençoador, ok? Inicialmente, iremos destacar a atitude abençoadora que caracteriza o relacionamento de Deus com sua criação, bem como identificar os diversos sentidos da palavra bênção nas Escrituras e a importância de termos consciência de que Deus sempre age tendo em vista seus propósitos. Então, é importante aqui entendermos a atitude abençoadora que caracteriza o relacionamento de Deus com sua criação. É importante isto, porque aqui nós notamos que Deus tem interesse em abençoar a sua criação, ok? E vamos também ver como a palavra bênção tem sentidos diversos e como Deus age, dentro dos seus propósitos. Primeiro, abençoando desde o início. A primeira referência ao ato de Deus abençoar é encontrada em Gênesis capítulo 1, versículo 22, quando nos diz: e Deus os abençoou. Era o momento da criação. Deus tinha criado as aves e os animais marinhos. E Deus viu que tudo era bom e os abençoou, dizendo que eles deveriam se multiplicar. Então, a primeira questão nós já vemos aqui, que desde o início, mesmo antes da criação do homem, Deus já vem abençoando a criação. Isso é importante você perceber. Então, quando vemos que Deus quer nos abençoar, vamos ver que dependemos da bênção de Deus para cumprir seus propósitos e de suas instruções para viver de acordo com sua vontade. Então, nós já percebemos que Deus quer nos abençoar desde o princípio, Só que Ele nos dá algumas instruções, Nós vamos meditar rapidamente, só ler, em Josué capítulo 1, versículo 3, e depois o versículo 8. Josué, pode procurar na tua Bíblia, Eu deixei assim para procurar na Bíblia, para economizar aí, o nosso tempo. Josué 1:3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E o versículo 8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém? Então, nesse texto de Josué, você vê que Deus tem a bênção da terra, Tem uma terra que Deus prometeu,
Josué, né? Moisés, aliás, recebeu essa palavra, e essa palavra é passada a Josué, e Deus disse a Josué: olha, a promessa está em pé, agora tem algumas instruções: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Ou seja, você vai ter que ir até a promessa, você vai ter que tomar algumas atitudes que requerem de você ação, ok? E como é que eu vou ter coragem, como que eu vou ter ânimo, força para tomar as decisões, as atitudes? O versículo 8 diz: medita, olha só, versículo 8: não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então, uma instrução, tá, de forma geral aqui falando, tá, das bênçãos de Deus para a nossa vida, tá? Uma instrução é que Deus quer nos abençoar, mas eu tenho que fazer meu papel, meditar na palavra de Deus, a ponto que esta meditação me leve à ação, a fazer, ok? Vamos para frente. ênfase nas bênçãos temporais. Estamos vivendo tempos onde está se enfatizando nas mensagens e hinos as bênçãos temporais ou aquelas restritas à vida aqui na terra. Interessante, hoje está em ênfase, né, aquela teologia chamada teologia da prosperidade. A ênfase está na questão temporal, as bênçãos temporais. Paulo, pensando, tá, na questão da vida eterna, ele chega a uma conclusão em 1 Coríntios 15, 32 e disse: se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha só o que ele está dizendo. Se eu como homem tive tanto trabalho, tanta luta, combati em Éfeso contra as bestas, falando do trabalho que teve de pregar o Evangelho, né? Então ele disse: que me aproveita todas essas lutas da vida, toda essa vida cristã, né, de pregar o Evangelho, se os mortos não ressuscitam? Ou seja, que adianta eu viver aqui pregando o Evangelho, falando de Jesus, andando em temor de Deus, se não existe uma vida pós-morte, se não existe ressurreição, se não existe uma eternidade na frente? Ele disse: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, se não existe algo mais valioso, olha só, tá? Se não existe algo melhor que a comida e as bênçãos naturais daqui, a vida não tem sentido, tá? Olha, isso é importante, que Paulo está pensando aqui na ressurreição. Paulo está dizendo: existem bênçãos melhores e maiores que te dão mais regocijo, mais alegria do que simplesmente as bênçãos terrenas, tá? Simplesmente disse que esta vida terrena, aliás, tá? A vida terrena você pode viver até 100 anos, talvez 110, quem sabe, tá? Mas de qualquer forma vai passar. Então Paulo está nos ensinando aqui a valorizar valores eternos. Veja, há uma demasiada busca, né, ênfase e valorização por sucesso, prosperidade financeira, saúde total e aquisição de bens. Essa busca, tá, às vezes acontece porque as pessoas não entendem quem é o maior interessado. Quem é o maior interessado? Olha só, Deus está interessado em te abençoar, ou você tem mais interesse em ser abençoado? Tá? Quem é o maior interessado nisto? Deus ou você? Isso que eu quero que você entenda. Você está achando que Deus, Ele não está querendo te abençoar, então você tem que buscar a bênção, você tem que insistir, como alguma frase, um chavão, né, diz aí: batei, batei, e abrir-se-vos-á, pedi,
né? Dar-se-vos-á, tá? Esse texto não está na Bíblia, né? O texto não diz assim. O texto fala de uma chamada, de uma busca de fé. Batei, abrir-se-vos-á. E só. Tá? Não precisa tentar querer convencer a Deus. Buscai, achareis, pronto. Quem está interessado, quem é o maior interessado em que você seja abençoado, é Deus. Tá? Se você não percebeu, tá? Deus tem muito mais interesse, mas muito mais interesse mesmo, que você seja abençoado em todos os aspectos da tua vida. Efésios capítulo 3, versículo 20, ele disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente, tudo muito mais daquilo que pensamos. Então, ou pedimos. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo, Deus é maior interessado. Deus quer te abençoar. Tá? Às vezes as pessoas olham para situações naturais, né? Eles sonham às vezes com uma casa, né? Que seja uma mansão, e olha para a sua situação natural, e isso de fato desespera, né? Você está morando num local precário, num local muito necessitado. Olha, as pessoas estão realmente em dificuldades, e algumas pessoas, né, usam isso como para manipular. Mas eu quero que você entenda, se você está numa situação de dificuldade, tá, financeira, carência, tá, o maior interessado é Deus. O maior interessado em tirar você dessa situação é Deus, tá? Você não pense que você vai convencer Deus. Antes de você pensar nisso, Deus já está querendo abençoar você, ok? Isso é o princípio importante você discernir. Classificação das bênçãos. Existem as bênçãos temporais, imóvel, salário, carro, sucesso, etc. E existem as bênçãos eternas, que são a salvação, comunhão com Deus, né? E dons espirituais e outras bênçãos. Veja, então vamos entender, né? As bênçãos temporais, ou seja, que passam, duram só um tempo, e as bênçãos que te dão um gozo, tá? Eu vou colocar assim, tá? Um regocijo, tá? Que o mundo temporal, tá? O mundo natural, o tempo não pode roubar para você, tá? O tempo, ele não pode simplesmente deteriorar, tá? Diz Jesus que às vezes as pessoas juntam tesouros, mas atrás a ferrugem come, né? A pessoa trabalhou, comprou um carrão, né? Mas vem o tempo e destrói, tá? Isso é temporal. Agora, a salvação é se nós permanecermos, né, em comunhão com Deus, tá? Ela permanece, está tranquila, ou seja, ela dura pós-morte ainda, né? Nós levamos isto, a salvação, tá? Ela nos acompanha pós-morte. E as coisas naturais, tá? Enquanto estamos em vida, tá? Por mais que você desfrute, tá, a tua vida aqui na terra, mas na morte já era, né? Então, bênção temporal, bênção eterna. Agora, as bênçãos também existem na Bíblia, algumas bênçãos que são gerais ou naturais para todo ser vivente. Jesus disse em Mateus 5:45 a respeito disso, né? Que o vosso Pai, Deus, né? Ele manda algumas bênçãos que são gerais, né? O sol ele nasce todo dia para todos, tá? Independente, né? Se a pessoa é temente a Deus, se não é temente a Deus, se a pessoa crê em Deus ou não crê em Deus, tá? Independente da situação, tá? Deus faz nascer, disse, o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos.
Então tem algumas bênçãos que são gerais, tem uma bênção naturais. Agora tem algumas bênçãos específicas, né, dentro da Bíblia, que são, por exemplo, a bênção para Israel. Deus promete a bênção de uma terra, né, uma herança para Israel. Disse: olha, a terra de Canaã, eu prometo, eu vou dar para vocês, ponto. Tá? Então essa bênção é exclusiva para Israel. Eu não posso tomar posse dessa bênção. Tá? Eu não sou judeu, eu não sou israelita, né? Ou eu não sou hebreu. Então essa bênção não é minha, ok? Mas existem bênçãos, né, para os cristãos de forma geral, para todos os que creem. Mas vamos discernindo estas bênçãos. Então a bênção de Abraão e a igreja, os dois, né? Identificando as bênçãos de Abraão, a bênção de Abraão e os propósitos de Deus, e a bênção de Abraão no Novo Testamento, na nova aliança, né? Vamos então, as bênçãos de Abraão e a igreja. Nesse tópico analisaremos as bênçãos prometidas ao patriarca Abraão e como a igreja é alcançada pelas bênçãos, sempre tendo em mente as escrituras sagradas. Bom, identificando a bênção de Abraão, tendo em mente o plano de Deus para redimir a humanidade de seus pecados e restaurar a comunhão com o Criador. Então, quando penso, tá, em o plano de salvação, Deus está dentro desse plano. Ele vai trabalhar com Abraão, por intermédio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus, ele na sua soberania, tá? Deus, como ele tem um plano, Deus não trabalha sem planos, tá? Ele escolhe povos e nações para fins específicos, e uma das finalidades aqui nesse contexto é que Deus escolhe Israel para uma finalidade, que através da descendência dele, de Abraão, tá, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Outras nações foram escolhidas também, mas para outros fins, tá? Por exemplo, né, o Império Grego tem uma função, o Império Romano tem uma função, tá? As nações têm suas funções. Israel, ou os hebreus, eles se tornam receptores dos oráculos de Deus, isto é, das revelações de Deus. Abraão, e através da sua descendência, ou através deles, desse povo, tá, viria as revelações de Deus. Deus se revela quem ele é, como trabalha, como funciona o sistema de relacionamento do homem com Deus, tá? Todas essas revelações vêm através do povo judeu. Jesus disse em João 4:22: vós adorais o que não sabeis. Está falando com a samaritana, uma gentia, né? Nós adoramos, diz, o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, tá? Então diz, nós sabemos, né? Ou seja, Jesus está dizendo, nós recebemos as revelações, tá? E por isso a salvação vem dos judeus, tá? Então esse é um plano específico. Agora no mundo geral, né, no plano geral, a gente sabe que Deus recebeu, aliás, que Deus deu, né, para Abraão, tá? Ou melhor, para sua descendência, né, para os hebreus, as revelações, os oráculos, a palavra de Deus. E essa palavra foi escrita em hebraico. Mas Deus usa uma nação, o império grego, para traduzir, tá, a Bíblia do hebraico para o grego, que naquele momento era uma língua universal. Veja então que a nação grega, eles têm uma função: traduzir a Bíblia e colocá-la à disposição do mundo inteiro. Depois vem o Império Romano, que tem uma função: preparar os caminhos, tá, e os contextos para que este evangelho seja levado às nações. Assim, cada nação, tá, tem uma função. E nós falando especificamente de Abraão, Deus está dizendo que através da nação que viria de Abraão, né,
todas as famílias da terra seriam abençoadas. 2.2, a bênção de Abraão e os propósitos de Deus. Disse o texto de Gênesis 2 e 3: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha as bênçãos, tá? Grande nação, eu vou abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus promete bênçãos para Abraão, e ele disse o propósito destas bênçãos: em ti serão benditas todas as famílias. Tá? Então o propósito de sermos abençoados, nós aprendemos aqui um princípio quando Deus está falando com Abraão. O propósito de sermos abençoados, tá? É o que? É de sermos canais de bênçãos na família dos outros. Tá? Então Deus tem bênçãos, tá, para nós, mas existem propósitos maiores. Deus não está querendo que Abraão simplesmente se torne grande, simplesmente que ele tenha um grande nome, ou seja, seja famoso. Não, o propósito de Deus não é simplesmente abençoar, tá? Não, o propósito de Deus é que através de pessoas que se dispõem a seguir a sua orientação, né, se dispõem a crer nele e eles serem abençoados, outras pessoas também cheguem a ser abençoados, tá? Então nosso objetivo ao receber as bênçãos de Deus é ser bênçãos para os outros. 2.3, a bênção de Abraão no Novo Testamento. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 3, dos versículos 6 ao 9, que a promessa de Deus é abençoar todas as nações por intermédio da descendência de Abraão foi um anúncio do Evangelho. Esse texto é interessante. Esse contexto geral, né? Em Gálatas 3, versículos 6 ao 9, às vezes nós não entendemos, né? E confundimos alguma coisa, tá? O texto é interessante em si, tá? Eu vou ler, né, melhor completo, né? Diz assim: e o caso de Abraão que creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas ou serão abençoados todos os povos. Então aqui no versículo 6 diz: assim como Abraão creu em Deus, tá? E isso lhe foi imputado como justiça. Tá? Então Deus disse, Paulo está dizendo que a questão aqui é crer, né? Sabei, pois, disse o versículo 7, que os da fé, os que creem, são filhos de Abraão. Tá? Então o que se enfatiza neste ponto é que aquilo que Deus disse, quando Deus disse, tá? E Abraão creu na palavra que Deus disse, isto lhe foi imputado como justiça. Em Gênesis 15, versículo 4 ao 6, disse o Senhor a Abraão: assim será a tua descendência. Disse o texto: e creu ele, Abraão, no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Olha só, Deus fala uma mensagem a Abraão. Disse assim: Abraão, você vai ter filhos. E ele crê. E porque crê nesta palavra, ele é justificado. Tá? Então nós vemos em Gênesis 12 que Deus prometeu, Abraão creu. Tá? Agora mais para frente de novo, Deus disse: olha, agora você vai ter filhos, eu prometo. Abraão creu e isto lhe foi imputado como justiça. O que o autor Paulo está dizendo? Todas as vezes que alguém crê naquilo que Deus disse, Deus se agrada nele e lhe declara justo.
Pensa um pouquinho, o que tirou Adão do paraíso? Foi o não crer, tá? O que tirou Adão do paraíso foi o não crer no que Deus disse. Lhe privou do melhor de Deus. Você percebe, tá? Deus disse uma coisa, né? E Satanás disse outra coisa. Adão creu em Satanás e não creu em Deus, consequentemente, e por causa do não crer naquilo que Deus lhe disse, ele se privou do melhor de Deus. Então, o que fez que Abraão desfrute do melhor de Deus foi o crer nele. Crer ou não crer no que Deus disse é a questão. Então, Paulo, né, aos Gálatas, diz: por isso os que são da fé, né, são filhos de Abraão. Está dizendo como, no versículo 6, né, como Abraão, tá? Bem claro, tá? Deixa eu voltar aqui atrás. Assim como Abraão creu, está comparando, tá? Então, assim como Abraão creu em Deus, naquilo que Deus lhe disse, e isto lhe foi o canal, isto foi a razão que Deus lhe abençoou, também, tá? Quando você crê naquilo que Deus te disse, então você desfruta da bênção. Em Deuteronômio 28, 1 ao 3 dizem: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. E se você for lendo Deuteronômio 28, vai dizer que você vai ser abençoado em todos os contextos. Agora, veja a questão: se ouvirdes, tá? Aqui é uma questão de dependência, né? Se ouvirdes, é condicional. E estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se essas bênçãos vão correr atrás de ti até te alcançar. Veja, eu disse no início que o maior interessado em que você seja abençoado é Deus. E o que o texto está dizendo: as bênçãos virão sobre ti ou correrão atrás de ti. Este verbo, tá? Virão sobre ti, te alcançarão, né? Esse alcançarão é usado no mesmo contexto em Deuteronômio 19, 6, quando diz o texto que o vingador, né, quando alguém matava um parente, né, uma pessoa, né, o parente dessa pessoa que foi assassinada corria atrás, era chamado vingador, tá? Corria atrás daquela pessoa, alcançava e matava. É o mesmo verbo, é usado em Deuteronômio 28, só que neste caso é a bênção, tá? A bênção, quando você ouve, tá? Quando você crê naquilo que o Senhor diz, a bênção virá sobre ti, tá? Ela vai correr atrás de ti, ela vai te alcançar, tá? Isso está aí escrito. Mas vamos meditar com mais cuidado, ok? Aspectos de uma vida abençoada: última ação de Jesus Cristo, a bênção do relacionamento com Deus e bênção e aprovação divina. Aspectos de uma vida abençoada, diz: encerrando esta lição, vejamos alguns aspectos presentes na vida do discípulo de Jesus que autenticam a ação abençoadora de Deus na vida dos seus, bem como alguns propósitos revelados nesse tempo da nova aliança, visando não confundir com o significado fundamental da bênção no Antigo Testamento. Nós temos aí 3.1, a última ação de Jesus Cristo. Quando encontramos em Lucas 20, 50 e 51, o registro da última ação do Senhor antes da sua ascensão, vemos que Jesus, disse o texto, levantando as mãos, os abençoou. Abençoando-os, foi levado ao céu. E quando refletimos junto com Atos 1, 8 ou 9, percebemos que ele deixou promessas, também deixou uma missão, uma mensagem e a bênção. Aqui nós estamos nos últimos momentos, tá? Jesus está subindo ao céu. Então, neste momento, Jesus promete um revestimento de poder para os seus discípulos
eles deixam delineado um plano da missão da evangelização. Eles têm a mensagem já e a bênção, então vem sobre eles. Deus ou Jesus abençoa eles. Tá? Então essa foi uma das últimas ações de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus e sua presença proporciona à igreja o desfrutar as bênçãos de Deus. Então nós temos, através do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, tá? E isto nos proporciona, tá, o desfrutar das bênçãos. Alguns dos propósitos de Deus em abençoar o seu povo, seria, nesse contexto, para que seu povo se desvie de suas maldades e para proporcionar oportunidades de arrependimento e perdão dos pecados. Estamos só pegando algum propósito. Na verdade, a bênção de Deus ou a salvação de Deus envolve todos os aspectos, tá? Todas as áreas da vida, em todo o sentido, tá? A bênção de Deus é em todas as áreas, e nós temos isto através da ressurreição. Bênção e aprovação divina. Considerando a associação que tem sido comum fazer entre bênção e aprovação divina, é importante enfatizar que tal relação não é absoluta. Então, nessa lição, tá? Nessa lição número 1, nós estamos deixando claro que Deus tem bênçãos, tá? Que Deus quer abençoar você, tá? Que Deus quer te prosperar de fato. Tá? E depois podemos ver outras lições, né? Aliás, na lição anterior que eu falei sobre dízimo, né? E falamos dessa questão também da bênção. Agora, você não pode cair no erro, tá? Eu não posso cair no erro de pensar que, porque uma pessoa é próspera aos meus olhos, aparentemente próspera aos meus olhos, porque tem uma casa boa, um carro bom, um bom emprego, tá? E eu digo, nossa, essa pessoa é próspera. Será que é próspera? Tá? A prosperidade não está de fato atrelada às questões materiais. Tem pessoas que têm riquezas materiais e não são prósperas, tá? No sentido da palavra não, porque eles não desfrutam, tá, de paz de espírito. Muitos ricos são mais estressados que pobres porque têm medo de perder as suas riquezas, tá? Ou também do contrário, existem muitos pobres que estão estressados, né, porque não têm riqueza, ok? Então as pessoas às vezes atrelam a bênção de Deus com ter ou não ter algo material, tá? E não pode se confundir isso. Você pode ter paz de espírito, tanto tendo riquezas quanto não tendo riquezas materiais. Deus está com você, independente de ter ou não ter riquezas. Isto é bem claro em Lucas 16, né, 22 e 23. Na verdade, toda a parábola, a parábola chamada, né, do rico e Lázaro, em Lucas 16, Jesus conta a parábola e termina dizendo, aliás, no contexto ele disse: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu de Abraão, ou seja, para o céu, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos estando em tormento. Esta parábola, meus amigos, meus irmãos, veja o versículo 14, é o contexto. É importante na interpretação bíblica você ler o contexto, com quem Jesus está falando. Veja: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Olha só, ridiculizavam, né? Isso, tá? Eles estão zombando de Jesus. Quem? Os fariseus, que eram avarentos. Então Jesus, ele conta a parábola. Tá? Então Jesus está dizendo para aqueles fariseus que tinham uma teologia da prosperidade, achavam, porque estavam bem financeiramente, Deus estava com eles, porque eles eram ricos, né? Não, Deus está comigo, eu tenho fé, a minha fé é grande e eu tenho tudo que eu preciso materialmente. Enquanto tem uma pessoa pobre
Então certamente essa pessoa pobre não tem fé, não está bem com Deus, por isso é pobre, né? Jesus disse: o rico morreu e ele tem uma surpresa pós-morte. Ele não está de bem com Deus, ele se encontra no inferno em tormentos. E o pobre, que eles julgavam que Deus não estava com eles, ele morre e vai para o céu, tá? Então não podemos simplesmente dizer, tá? Ou ter como padrão, tá? As coisas externas, né? Porque uma pessoa tem algo material, quer dizer que automaticamente Deus lhe está abençoando. Não. Tá? Pode ser uma pessoa dedicada, uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que tem boa administração, bom planejamento e consegue uma vida, vamos dizer assim, próspera, tá? Mesmo que às vezes não tenha paz de espírito, mas está próspera aparentemente, tá? Tem algo material, mas isso não é garantia que Deus esteja com tal pessoa. Então, concluindo, as bênçãos de Deus nos fazem prosperar. As bênçãos do Senhor, diz os Provérbios 10, 22, traz riquezas e não inclui dor. Isso é muito lindo, porque nós dizemos no início da aula e voltamos a enfatizar: Deus é o maior interessado em te abençoar. Se você simplesmente procurar, tá, viver de bem com Deus, Ele vai trazer riqueza para você, ok? Ele vai proporcionar oportunidades, Ele vai abrir a tua mente em como você administrar teus recursos financeiros. É claro, como eu disse em Josué, né? Você tem que tomar atitudes, você tem que tomar decisões, você tem que fazer algo, tá? Dentro do teu nível natural, tá? Viver segundo o plano de Deus, e Deus vai te abençoar, tá? E as bênçãos de Deus traz riqueza e não inclui dor. Disse ainda: porém não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade de sermos bênçãos na vida do próximo, de mantermos em mente as bênçãos a serem desfrutadas na eternidade, e que nossa vida deve ser para a glória de Deus. Então, meu objetivo, tá, como cristão deve ser, ao receber a bênção, ser um canal de bênção para os outros, entendendo que por mais tempo que eu viva aqui na terra, nada vou levar desta vida. Ou seja, meu maior foco é desfrutar a presença de Deus, tá? Meu maior foco é desfrutar da glória de Deus já aqui na terra, para ter pós-morte ainda mais de esta presença. Concluindo, podemos deixar claro para você, destacamos a atitude abençoadora que caracteriza o relacionamento de Deus com sua criação. Deus sempre quer abençoar. Depois analisamos as bênçãos de Abraão, como a igreja é alcançada pelas bênçãos, né? É o crer. Abraão creu, assim como Abraão creu, nós os que cremos também entramos no descanso de Deus, e Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele, tá? E nós, seguindo os conselhos de Deus, tá, seremos prósperos também. E 3, mostramos os aspectos de uma vida abençoada. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Boa escola bíblica. Até a próxima lição, assim Deus quiser.